Jesus, que não venha ser Ele que venha conduzir, ó Pai, mas que o Teu Espírito, ó Pai, venha conduzir, venha falar conosco, ó Pai, no oculto, no profundo, Senhor. Que o Senhor venha usar Ele como atalaia neste lugar, Senhor. E venha fazer, ó Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E desde já agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 9. Glória a Deus. Mais um dia Deus nos permitiu de estar em Tua presença, né? De podermos estar reunidos. Tenho certeza que para ninguém deve ter sido fácil de estar aqui nessa noite. Todo mundo teve seus afazeres no dia, mas pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que chegássemos aqui. Hebreus capítulo de número 9, irmãos, vai tratar sobre uma das doutrinas principais da nossa crença, da nossa fé. A doutrina da expiação dos pecados. Eu creio que muitos irmãos já ouviram falar essa palavra, expiação, mas eu tenho certeza que nem todos saberiam explicar o que seria essa expiação de pecado, né? Ou explicar essa doutrina da expiação. Em Hebreus capítulo de número 9, vai tratar sobre isso, sobre essa questão da expiação. Nós tivemos uma aula passada muito produtiva, que nós falamos sobre a questão da antiga aliança e da instituição da nova aliança em Cristo. E a gente que está acompanhando esse estudo de Hebreus, consegue entender que o autor dos Hebreus, ele tem uma tese, né? Ele tem algo a qual ele quer tratar com a gente e com aquele povo. Que algo e o que ele quer mostrar de forma tão clara para nós? Que Cristo, ele é melhor. Ele é melhor do que os profetas, ele é melhor do que a lei, ele é melhor do que os rituais, ele é melhor em tudo. Então, ele vai constituir e ele vai trazer para nós essa tese, que é que Cristo, ele é melhor. Ele vai defender Cristo e trazer os argumentos para que aquele povo que estava sofrendo perseguições de vida, de questão financeira, de questão social, ele vai trazer todos os argumentos para aquele povo que queria voltar de volta ao judaísmo, um povo que agora era convertido ao cristianismo, mas queria voltar ao judaísmo. Ele vai trazer essa tese para que eles não retrocedam, para que eles não voltem atrás. E vai mostrar que tudo aquilo que eles querem voltar para trás, na realidade, se cumpre em Cristo. E Cristo é superior e melhor do que tudo aquilo que eles querem voltar para trás. Então, a tese do autor aos Hebreus é que Cristo, ele é superior e ele é melhor. Amém? Vamos, exemplificar o que seria expiação. O autor dos Hebreus, agora no capítulo de número 9, ele vai nos exemplificar, e no final do versículo de número 12, que é onde a gente vai parar, ele vai, no começo, ele vai exemplificar como funcionava e como era a expiação no Antigo Testamento. O que seria expiação, irmão Abraão? A palavra expiação significa remoção, né, ou pagamento de pecado. Então, ele vai exemplificar o que seria a expiação no Antigo Testamento, e ele vai exemplificar isso, e vai trazer que a conclusão, e vai chegar à conclusão
que a verdadeira expiação e a verdadeira remoção e o pagamento, né, de pecado se conclui em Cristo, né? Então é mais um ponto a qual é de extrema importância a gente compreender, porque é uma doutrina basilar da fé cristã. Então é uma coisa que todo crente tem que saber, né? Então por isso é tão importante, amém? A gente vai ler do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Amém? Todos acharam? A primeira aliança tinha ordenanças para o culto e um santuário terreno, pois foi erguida uma tenda em cuja parte exterior, chamada Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa e os pães consagrados, ou da preposição. Mais atrás do segundo véu estava a tenda que se chama Lugar Santíssimo, o Lugar Santo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Nela estava um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança sobre a arca. E estavam os querubins da glória, e sobre a arca estavam os querubins da glória cobrindo o propiciatório, mas não falaremos disso agora em detalhes. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os atos de culto. Mas na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, cometidos por ignorância. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não estava revelado, enquanto a primeira tenda ainda existisse. Isso é uma figura para o tempo presente. E, segundo ela, quando a consciência, tanto as ofertas como o sacrifício que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas se referiam somente à comida e bebida, e ao culto. E às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas, impostas até o tempo de uma reforma. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens, já estava presente, por meio do tabernáculo, maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Amém? Um texto, a primeiro momento, muito complexo e que não traz por si só um completo entendimento, mas nós entendemos que a palavra de Deus explica a própria palavra de Deus. Então, ele vai trazer, o capítulo começa mostrando o tabernáculo terreno. Do versículo de número 1 ao 10, ele vai exemplificar o tabernáculo terreno, que era uma figura temporária e simbólica daquilo que iria vir. Como nós já entendemos, e os irmãos devem estar careca de saber, basicamente tudo, ou quase tudo, do Antigo Testamento era uma sombra daquilo que iria de vir, daquilo que estava por vir. Então era um sinal. Então, esse templo, esse tabernáculo que foi instituído na época de Moisés, ainda era também um símbolo, uma sombra daquilo que iria de vir. E ele exemplifica a questão do tabernáculo, nos traz a memória sobre o sumo sacerdote, que o sacerdote entrava todo dia para remir o pecado daquele povo. Primeiro fazia o sacrifício por si, depois pelo povo, e isso todos os dias. E também vai falar sobre o sumo sacerdote que entrava já numa segunda tenda, a qual se chamava Lugar Santíssimo, para
uma vez ao ano, também oferecer sacrifício, né? Nesse lugar, que é o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. E ele levava, né, o seu sacrifício, né, o seu sangue de animal, né, de bode, de touro. E a gente tem já o entendimento que esse sacrifício, ele não removia o pecado. Ele tinha por... Se ele removesse o pecado, não era necessário todo dia haver um sacrifício. Isso nós já entendemos nas últimas 2 aulas. Ali havia uma purificação cerimonial. Era uma coisa que cobria temporariamente o pecado daquele povo, porque todo dia era um processo que tinha que ser repetido. Não era um negócio que realmente limpava ou removia um pecado. E tudo isso, mais resumidamente, traz como simbolismo o versículo de número 8. Por quê? Porque quando ele vai dizer no versículo de número 8, ele exemplifica essas falhas, esses erros que nós já entendemos, essas falhas que tinha essa antiga aliança, essas antigas leis e tudo isso mais, que nós já entendemos que não resolviam o problema, e ele vai exemplificar e mostrar que esse caminho até Deus ainda não estava aberto. Ele vai nos mostrar que enquanto houvesse aquela primeira tenda, enquanto houvesse aquele véu, o caminho até Deus não estava diretamente aberto, né? Se a gente prestar atenção no versículo de número 8. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado, enquanto a primeira tenda ainda existe. Isso é uma figura para o tempo presente. E segundo ela, quanto à consciência, tanto as ofertas como os sacrifícios que se oferecem, não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Então, o versículo de número 8, ele vai ser bem claro em que o caminho ainda não estava aberto, o caminho não estava, vamos dizer assim, livre para que nós pudéssemos acessar realmente a Deus, né? Uma coisa muito interessante de a gente se colocar aqui no versículo de número 22, a gente não vai tratar sobre ele, né? No versículo de número 22 do capítulo 9 mesmo, diz assim: e segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, sem derramamento de sangue não há perdão. Sem o pagamento, né? Sem a dívida que o pecado gera, o salário do pecado é a morte, sem derramamento de sangue, não há perdão por pecado. Então, eu creio que a gente tem um entendimento que não há nada, e isso é uma coisa que tem que deixar clara para todos nós, tem que ser algo latente na nossa mente, é que não há nada que nós possamos fazer que limpe ou que cubra os nossos pecados. O único que tem esse poder e autoridade e tem autonomia e já o fez foi Cristo Jesus. Então, ele já fez todo o trabalho e já sofreu o que tinha que sofrer. Então, a gente não pode viver como pessoas que vivem aí remoendo os seus pecados. Por isso que a palavra de Deus ela é tão libertadora, por isso que o Evangelho ele traz a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade do peso dos nossos pecados. Nós não ficamos mais presos pelos nossos pecados, não por aquilo que nós podemos fazer, né? Não é algo que eu conquisto, a liberdade dos nossos pecados. Não, Cristo me liberta, eu aceito a Cristo e Ele me liberta dos pesos do meu pecado, do peso da vida suja que eu vivia, da vida amarga de pecado que eu vivia. É Ele que me liberta. Não é minha oração, não é meu jejum, é através de Cristo, que é o sabão da lavadeira, que é aquele que realmente liberta eu e você do peso e da mágoa e das chagas do nosso pecado. E isso é a base do Evangelho, e muitos se esquecem, e igrejas são estabelecidas através de sacrifícios. E igrejas são formadas através de sacrifícios que o povo tem que fazer para alcançar determinadas coisas. Ou a salvação, ou a purificação, ou um carro, ou uma casa, através de sacrifícios. E hoje nós não sacrificamos, obviamente, porque senão parava
Até na cadeia, nós não sacrificamos mais animais, nem bode, nem carneiro, nem nada do tipo. Mas há sacrifícios que são feitos aí afora, do corpo, da alma, da mente, da vida, em que isso não compete mais aos crentes que servem a Cristo Jesus. Isso não está mais na nossa ordenança, não está mais no nosso dia a dia, esses tipos de sacrifícios. Nós fazemos renúncias, mas nós não sacrificamos nada. Não é sacrifício. E ainda mais pelo tipo de coisa a qual muitas das vezes as pessoas querem sacrificar. Então, é muito importante a gente entender isso, que sem essa questão do sangue, não há perdão. Não há perdão. Então, não há outro caminho, não há outra estrada para o perdão, a não ser pelo derramamento de sangue. Então, irmãos, talvez esse seja um dos, não vou dizer o mais complexo, mas talvez o mais completo estudo que a gente já entendeu até agora, porque eu preparei 3 folhas, e cada folha com 2 folhas. Ficou estranho, né? Mas 6 folhas ao total. O autor aos Hebreus vai tratar, sobre o tabernáculo. E ele vai exemplificar esse tabernáculo. Primeiro, aquele tabernáculo, aquele povo, era um tabernáculo móvel, né? Porque aquele povo estava peregrinando. Aquele tabernáculo era um tabernáculo móvel. Por que esse tabernáculo ele foi instituído? Bom, porque ele simbolizava a presença de Deus naquele lugar. Ele simbolizava um lugar para que Deus habitasse no meio deles, né? Até Êxodo, lá no versículo 25, farão um lugar para que eu habite no meio de vós, né? Esse tabernáculo servia para que Deus habitasse no meio do povo, e era um símbolo da presença de Deus entre os homens, né? Coisa semelhante que depois a gente entende que Cristo habitou no meio da gente, simbolizando verdadeiramente Deus, porque Ele era Deus, né? E que se aproximou de nós por meio de uma maneira diferente, por meio da redenção, né? Bom, esse tabernáculo era dividido em 3 partes. Tinha um pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Isso a gente vai entender hoje que é uma coisa de muito importante valor, porque muitas das vezes é pregado e a gente fica meio que boiando. Então é importante que a gente fique a par de tudo isso. Então era um lugar que havia 3 partes, né? O pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. O pátio era o espaço externo, né? Onde o povo levava os sacrifícios. O lugar santo era onde apenas os sacerdotes ministravam. E o lugar do santo dos santos, ou lugar santíssimo, era onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, que era no dia, né, especial ali, uma vez por ano. Tudo isso era o símbolo da presença de Deus, né? E da forma como o homem poderia se aproximar de Deus. Deus abençoe. Uma coisa interessante de a gente entender é que quando Deus fala para aquele povo fazer aquele tabernáculo, a gente sabe muito bem que Deus, ele deu tudo certinho. Então, a forma do que deveria fazer, o jeito ao qual deveria ser feito, o material ao qual deveria ser feito também o tabernáculo, Deus deu tudo. Tanto que, se eu não me engano, o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo foi um homem a qual Deus colocou o Espírito Santo dentro dele para que ele fizesse as esculturas, né, do templo. Então, ele fez com exatidão. Foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo, né, que foi aquele que construiu e que ajudou a fazer aquilo ali de forma tão perfeita, que foi cheio do Espírito Santo. Era um artista, né? Era um construtor, era uma pessoa que fazia arte, que trazia beleza. Isso é muito interessante. Então, algumas coisas que Deus colocou de materiais para aquele templo, para aquele tabernáculo, perdão. E eu vou citar algumas delas, e todas elas têm um simbolismo, têm um porquê de serem aqueles materiais. Primeiro material, madeira de acácia. Todo mundo já deve ter ouvido, ou algum pregador, ou já leu, né?
Madeira de acácia. Era a madeira de acácia era revestida de ouro, né? Ela também tinha base de prata, ela não ficava sobre a areia, né? Não era uma madeira que ia direto na areia, ela ficava com uma base de prata. As tábuas, elas eram iguais, então não tinha tábua nem maior nem menor. Todas elas eram colocadas em pé. E elas não eram pregadas com pregos ou parafusos, elas eram todas aliançadas, encaixadas uma na outra. E o tabernáculo por si só, né, as tábuas eram todas postas em pé. Uma coisa muito interessante, né? Primeiro, madeira de acácia. A madeira de acácia, ela não é uma madeira boa de se trabalhar. Marceneiro nenhum vai dizer que a acácia é a madeira que ele gosta de trabalhar. É uma madeira de deserto. É uma madeira que tem nó, muito nó. É uma madeira que não é maleável, né? Se os irmãos não sabem, tem madeiras que são mais maleáveis do que outras, né? Uma madeira de pino, né? De pinos, ela é maleável. Agora uma madeira de acácia, ela não é tão maleável assim. Então, Deus, ele institui que eles derrubem as árvores, que eles peguem os troncos e façam daquilo tudo certinho. Essa madeira de acácia, ela simboliza a natureza humana. Ela é dura, cheia de nós, difícil de trabalhar. Esse é eu e você. Que a gente, né, não consegue muito bem lidar comigo e com você. Essa é a madeira de acácia. É o simbolismo que ela traz. E uma coisa importante é que para se tratar, para pegar aquela madeira, primeiro tem que se derrubar a árvore para depois tratar daquela madeira. Primeiro eu e você temos que morrer para que nós podemos virar essa madeira que vira esse tabernáculo do Senhor. Primeiro eu e você temos que cair por terra, morrer para o mundo e agora nascer e ser um templo de Deus. Então, essa madeira era uma madeira cheia de nós, era um negócio complicado de se mexer. Era um negócio específico a qual Deus colocou para que eles trabalhassem, né? É uma natureza rebelde, né? Não é um negócio, sabe, um negócio que é difícil de você mexer? Você tenta fazer daquele jeito, mas um negócio que não dá certo, um negócio que não vai, é rebelde, é teimosa. Imagina os construtores tendo que trabalhar com esse tipo de madeira, né? Cheia de nós, ou seja, com defeito, né? Com pecado, orgulho, cheia de coisinha que a gente tem que dar uma atençãozinha a mais, que a gente tem que tratar, que muitas das vezes é aparente, mas muitas das vezes também não é, né? Nós estamos simbolizados nessa madeira de acácia, né? Então, assim como essa acácia precisou ser cortada, serrada, moldada, a gente precisa morrer para o pecado e ser trabalhado por Deus para a gente se tornar um santuário do Espírito Santo. E aí vai ter a divisão das tábuas, né? Todas as tábuas dessa acácia são iguais. Todas as tábuas, que agora a gente já sabe o que é essa acácia, né? Todas essas tábuas são iguais. Elas não têm, uma não é maior do que a outra, não é mais larga do que a outra, outra não tem mais nó ou menos nó, sabe? Todas elas são colocadas por iguais. Deus ordenou que as tábuas fossem iguais. Nem mais larga, nem mais estreita, nem mais alta, todas com o mesmo tamanho. Isso mostra como Deus nos trata e não faz acepção de pessoas. Como Deus nos trata como iguais. Como Deus nos trata, todos somos filhos de Deus, sem mais nem menos. Então, ele coloca ali essa igualdade espiritual, quando ele simboliza esse tabernáculo, né? Não há distinção entre rico ou pobre, não há distinção entre doutor e o analfabeto, todos são iguais perante os olhos de Deus. E nós devemos tratar uns aos outros como iguais, nem superior, nem inferior, como igual. Então, todos nós precisamos do mesmo Deus, todos nós precisamos do mesmo perdão, todos nós precisamos estar no mesmo caminho, por isso que nós somos iguais. Então,
Na igreja, talvez no mundo isso seja diferente, mas na igreja ninguém é superior ao outro. E todos são um só corpo. E aí interessante é que as tábuas, elas não eram pregadas. Elas não eram pregadas com pregos ou parafuso, ou coladas com cola, ou coisa do tipo, ou qualquer outra forma. Mas elas eram engatadas uma na outra. Engatadas, essa questão de ser engatada uma na outra, traz automaticamente a questão da unidade e comunhão. Então, elas eram firmemente unidas. Uma coisa para se formar um templo, né, um tabernáculo, de madeiras engatadas, elas devem estar bem alicerçadas e firmes. Então, isso traz à memória como nós devemos estar bem alicerçados e firmes um no outro, no nosso igual, no nosso irmão. O povo de Deus não é um ajuntamento de pessoas, mas é um corpo. É uma coisa que está interligada, é uma coisa que está unida, uma coisa que está em unidade, que está engatado no outro, que está preso um no outro. Não é uma coisa que a gente separado é um corpo desmembrado, e a gente junto é um corpo unido. Não, eu estou na minha casa, você está na sua casa, você está no seu trabalho, eu estou na rua, e a gente continua sendo um corpo. A gente continua sendo um corpo. Você viaja para o Japão, eu viajo para a Europa, e a gente continua sendo um corpo. A unidade a qual Cristo traz para a igreja não é a unidade de um povo, não é a unidade de uma religião, é uma unidade dos filhos e filhas de Deus. É uma unidade de um corpo por completo. Então, nós pertencemos um ao outro. O Paulo, lá em Romanos, vai dizer isso, nós somos pertencentes um ao outro. É uma coisa muito linda. Uma questão de unidade. Então, a gente não somos tábuas isoladas, não é verdade? A gente, na realidade, estamos muito bem conectados pelo sangue de Jesus. Os irmãos estão conseguindo entender bem? Estou sendo claro? Porque eu confesso que realmente é uma coisa muito simbólica, né? Amém? Agora vai ter a questão das tábuas estarem em pé. Veja que tudo isso, e isso não é o irmão Abraão que está tirando da cabeça dele, viu, irmão? As tábuas em pé também têm um simbolismo, que quer dizer o quê? Ele não quer que as suas tábuas de acácia fiquem deitadas ao relento, ao seu bel prazer. As tábuas em pé significa que Deus não quer crentes acomodados, deitados em berço esplêndido, relaxados. Ele não quer, ele quer firmes, conectados, vigilantes, ativos, preparados, fortalecidos. Da mesma firmeza a qual aqueles trabalhadores tiveram para fazer aquela madeira, elas também continuem firmes em luta contra o pecado, em firmeza na luta da fé. Porque tem crente que é assim. Para ser tratado com os seus pecados, é uma madeira de acácia. É um crente cheio de nó, duro, difícil de ser moldado, difícil de ser tratado, mas quando é para o mal, para o pecado, ele não tem a mesma dureza, nem a mesma dificuldade para aceitar o mal que vem sobre ele. Quando o mal vem sobre ele, quando a serra do pecado vem sobre ele, ele se torna uma madeira de pinos, irmão Sérgio. Ele vira um MDF. Entende? Então, quando a chuva do Espírito Santo, vamos colocar assim, quando a chuva do Espírito Santo cai sobre ele para tirar esse pecado, ele se torna aquela madeira ruim e dura e firme, que é difícil. Mas quando vem a chuva do pecado, a goteira do pecado, o esgoto do pecado, cai na sua madeira de pinas e logo ele se enche e ele absorve tudo aquilo de mal. Tem crente que é assim. Então, Deus ele quer que essa mesma madeira que seja dura de tratar, se torne realmente um negócio potente e forte na luta contra o mal.
Então ele não quer ele sabe a pessoa que você é. Ele não quer te mudar de uma maneira para que você, sabe, ele sabe a ferramenta que você tem, ele sabe o jeito que você é, ele sabe os caminhos que você anda, ele sabe por onde você pode andar, com as pessoas que você pode falar. Ele quer que você seja essa pessoa em prol do reino. Não uma madeira deitada, relaxada. Devemos a gente nos despertar, irmão. Tem muita gente deitada por aí. Aí tem as bases de prata. Amém, glória a Deus, estou no tempo certo. Tem as bases de prata. As bases de prata, prata significa redenção, né? E as tábuas não tocavam a areia do deserto, elas ficavam sobre as tábuas. E cada israelita, né, está lá em Êxodo, dava um ciclo de prata para isso, né? O que significa essa redenção? Quando nós somos redimidos e temos essa redenção através de Cristo, a nossa vida não está mais firmado na areia deste mundo, mas agora está firmada na nossa redenção. Está firmada naquilo que Deus fez por nós, naquilo que Deus está fazendo pela gente e naquilo que Deus irá fazer por nós. Então a nossa vida não está mais firmada neste mundo, não está mais firmado nos protestos, não está mais firmado na economia, não está mais firmado no presidente, não está mais firmado na nossa família, na nossa casa, na chuva que há de vir, no céu que não se abriu. Não está, nossa vida não está mais alicerçada nesta terra, nesta areia. Nosso tabernáculo não está mais na areia deste mundo, agora está na nossa redenção, que é a prata que sustenta todas as nossas tábuas. Então, entre nós e o mundo, que é esta areia, está a redenção que foi atribuída e lançada sobre a nossa vida através de Cristo Jesus. Então, através de nós e o mundo, sempre haverá a cruz de Cristo, que é o fundamento da nossa fé. Ele é o fundamento daquilo que sustenta eu e você, daquilo que liga eu e os nossos irmãos. Ele é o fundamento de todas as coisas. O sacrifício de Cristo, ele é aquilo que traz o alicerce para nós. E, por final, o revestimento de ouro, que é a glória divina. A tábua de madeira, ela estava revestida de ouro puro. A tábua de madeira que nós entendemos que é a humanidade, e agora o ouro simboliza a glória de Deus e a justiça de Deus. Quando Deus olha para nós, ele não vê mais, quando ele olha para o crente, ele não vê mais uma madeira de acácia, que é a nossa velha natureza, que é o nosso velho eu, que é aquela madeira cheia de nó, mas ele vê o ouro da justiça de Cristo. É alguém que foi transformado, que resplandece aquilo que Cristo fez, a justiça que Cristo fez. Quando um crente ele é liberto e ele deixa suas mazelas para trás, que ele é transformado, ele é um símbolo do sacrifício de Cristo, porque ele não foi transformado pela sua mente, ele não foi transformado pela sua vontade, ele foi transformado porque Cristo morreu por ele. Se Cristo não tivesse morrido por ele, ele não teria se transformado nessa belezura que é eu e que é você. Então, quando a gente olha aquele irmão ou aquela irmã e fala, eita, que beleza de crente, ele é um símbolo daquilo que Cristo fez por mim e por você. Se Cristo não tivesse morrido por esse irmão, ele não seria nada disso. Isso não é mais olhar com olhos e ver madeira de acácia. Agora nós olhamos e vemos o ouro resplandecido, que é a glória divina, que é o ouro da justiça de Deus. Então, a gente muitas das vezes não tem esse entendimento, mas nós agora podemos ter, né? Meu Deus, olha que maravilha, Cristo morreu pelo meu irmão, Cristo morreu por mim, e agora eu posso ser essa belezura, essa beleza na casa de Deus, essa maravilha no meu trabalho, essa pessoa transformada na minha casa.
porque Cristo morreu por mim, não porque eu sou demais, né? Então aqui nós entendemos todos os simbolismos da questão do tempo. E é uma maneira muito interessante de se analisar. E aí a gente entra, né? A gente falou sobre as questões de como foi construídos os materiais. Isso é o simbolismo dos materiais. Aí nós entramos para o pátio, né? Nós entendemos que é o pátio, o lugar santo, o lugar do santo dos santos, ou lugar santíssimo. No pátio tem o altar de bronze, onde era oferecido o sacrifício. O bronze significa o juízo, e o altar representa a cruz de Cristo, onde foi oferecido o sacrifício perfeito. Lá ali, como era um simbolismo, como era um tipo, né, que representava, mas quando Cristo verdadeiramente veio e se sacrificou naquela cruz, o juízo de Deus foi satisfeito. Ali houve perfeição. E ensina para nós que ninguém chega até a Deus, até o lugar santo, né, antes de efetuar ali, sem passar pela cruz, sem passar por esse, vamos colocar, por essa aceitação do sacrifício de Cristo. Ninguém chega a Deus se não aceitar que Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então a pessoa pode ter, é impossível a pessoa ter Deus e não acreditar que Cristo morreu na cruz por ela. Então ela não tem Deus, porque sem aceitar o Filho não tem como chegarmos ao Pai. Da mesma maneira era aquele lugar. Ninguém chegava ao tabernáculo antes de passar pelo sacrifício. E aí também tinha no pátio a pia ou a bacia de bronze, que era cheia de água, e ela usava para a purificação dos sacerdotes antes de ministrar. Antes de fazer qualquer coisa, eles se lavavam. Era um sinal de purificação. E isso traz uma representação diária que nós devemos ter, pela palavra de Deus, ou seja, pela Escritura e pelo Espírito Santo. Então nós devemos ser todos os dias purificados por isso. Cada dia mais nós devemos se purificar. E se lavar não com essa água dessa bacia, mas agora se lavar pela palavra de Deus, se lavar pelo Espírito Santo, se limpar todo dia, se santificar. Tem um meme, né? Tem um meme na internet que é engraçado, né? Que é quando você é salvo, né? A salvação. Aí tem um cara rindo, se divertindo, alegre. A salvação é muito boa. Aí embaixo é a santificação. A santificação é sofrimento, a santificação é o cara chorando. Porque a salvação é muito gloriosa. A santificação, todo dia se procurar se santificar, é a parte dolorosa, vamos dizer assim. Que é pouco, né? Então, mesmo que a pessoa ela tenha sido salvo, ela tem que se purificar. Da mesma maneira que aqueles homens faziam esse processo. Então, não é porque a gente aceita o sacrifício de Cristo, né? Ou melhor dizendo, o Cristo nos aceita, da maneira que você preferir, que isso impede ou que isso bloqueia a nossa santificação. Então nós devemos todo dia nos santificar. E aí, isso era do lado de fora, agora a gente entra no lugar santo. No lugar santo tem 3 elementos. Primeiro, mesa da proposição, que eram 12 pães renovados a cada semana, e apontavam para Cristo como o pão da vida. Aquele pão não saciava a fome permanentemente. Aquele pão
não, vamos colocar assim, para aquilo que ele estava se propondo a fazer, ele não era perfeito. Mas aí vem Jesus Cristo, e como a gente bem sabe, porque aqui é a Assembleia de Deus, Cristo é o pão da vida. João, capítulo 5, versículo 35. Capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Cristo se coloca como o pão da vida. Ele é o pão da vida. Aquele que o recebe não tem mais fome. Então ele, na função que aquele pão tem para fazer, que é comer e saciar a fome, e depois se sente fome novamente, e você precisa comer mais, aquele que recebe a Cristo, o recebe e não tem mais essa necessidade, e não tem mais essa fome, essa procura, essa ansiedade, não tem mais, porque o encontrou, ele que sacia a fome das coisas deste mundo, e nós não procuramos mais nada aí fora, porque nós temos em nós aquele que está dentro da gente, com o Espírito Santo, aquele que nós podemos falar, aquele que nós podemos orar. Nós temos nele aquilo que o mundo, sim, não consegue nos saciar. Então, Cristo, ele não sacia a nossa sede do mundo, mas Cristo, ele nos completa verdadeiramente. Ele não está preenchendo lacunas que o mundo que nós não temos no mundo. Ele é aquilo que a gente precisamos, né? Tem aquela frase que diz que o ser humano, o homem, ele tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Então, ele é o nosso pão da vida. Dentro do lugar santo havia o candelabro de 7 lâmpadas, que representa a luz, né? E Cristo é a luz do mundo. Ele vai dizer em João 8, ele é a verdadeira luz do mundo, que também representa a igreja. Você sabe que Cristo, ele falou 7 eu sou. Eu não vou nem trazer isso agora, mas ele falou 7 vezes eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta. E ele falou, eu sou a luz do mundo. Mas eu sou a luz do mundo foi a única coisa que Cristo dividiu com a igreja. Ele não falou, vós sois a porta, vós sois o pão da vida. Falou isso? Mas ele falou, vós sois a luz do mundo. Agora, tem um porém. Eu vou usar até um exemplo que o pastor Hernandes dá, que nós não refletimos essa luz da mesma maneira em que Cristo reflete, ou que Deus reflete. Isso é claro, não é verdade? Isso é claro. Veja, o sol brilha. Os irmãos podem me responder, o sol brilha, não brilha? O sol brilha. Todo mundo, se eu olhar muito para o sol, você fica até cego. O sol brilha. A lua brilha? Brilha também. Só que tem um porém. O sol, ele brilha porque nele mesmo contém o brilho. Dele mesmo sai o brilho. O sol não precisa de nada para brilhar. Ele brilha por si só. Ele reluz por si só. Agora a lua, ela brilha por conta do sol. Ela reflete a luz do sol. E aí ela brilha. Da mesma maneira somos nós. Nós não brilhamos por si só. Nós não brilhamos por nós mesmos. Nós brilhamos e refletimos a imagem daquele que nos criou. Nós brilhamos porque Cristo reluz em nós. Então, você vê que nem o nosso brilho vem da gente, Jô. O nosso brilho, sabe quando a pessoa fala, nossa, que pessoa que reflete a imagem de Deus? Muitas das vezes o crente, ele se confunde. E ele acha que o brilho está saindo dele. Ele, não, você está refletindo o brilho de Deus. Você só está refletindo. Nada de você está emanando. Você só está refletindo. É igual um espelho. Você é um espelho. Né? Você não é um. Amém? Dentro do lugar santo, também tinha o altar de incenso, né? Que representa a intercessão, né?
A fumaça do incenso simboliza a oração dos santos, que estão subindo aos céus. Na Bíblia tem diversas menções sobre isso, né? De cálice enchendo, de orações subindo, orações dos santos. Da mesma maneira, era essa a fumaça do incenso. Que também aponta para Cristo. Às vezes eu tento puxar na memória, irmão. Eu não tive tempo de repassar o estudo hoje. Que aponta também para Cristo, que é o nosso intercessor, né? Da mesma maneira que nós intercedemos, Cristo é também o nosso intercessor. E a igreja é chamada para interceder. Interceder por si mesmo, interceder pelos órfãos, pelas viúvas, pelos necessitados. Mas todos nós necessitamos da intercessão de Cristo Jesus. Então, agora, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Porém, nós já entendemos que Cristo é o sumo sacerdote. Mas todos nós temos agora acesso direto ao trono de Deus. Nós não temos mais intermediários. Nós não temos mais pessoas que entram nos lugares santos, que falam com Deus, que sabe, que nós precisamos dele, nós precisamos dessa pessoa. Nós não temos mais isso. Agora eu e você podemos entrar dentro do nosso quarto, porque nós somos participantes desse tabernáculo, nós somos essa madeirinha de acácia. Nossas orações são um incenso. Você está conseguindo entender? A meditação da palavra agora é a nossa purificação diária. O falar com o Espírito Santo, agora nós nos lavamos todo dia. O nosso sacrifício já foi feito na cruz. Então agora nós temos o nosso sacrifício, nós temos a nossa purificação, nós temos o nosso incenso, nós fazemos parte desse tabernáculo, nós somos a nossa madeirinha de acácia, nós estamos alicerçados na redenção de Cristo, nós estamos envolvidos desse ouro, dessa graça, e agora nós podemos entrar no lugar santo e nada mais nos impede. Então, através disso, a sua casa, você pode falar com Deus. Aqui dentro dessa igreja, você pode falar com Deus. No seu trabalho, você pode falar com Deus. Porque isso era uma coisa terrena, isso era uma coisa que era uma coisa física, mas agora fugiu da fisicalidade, agora é uma coisa imaterial. E o templo estava lá, presente, e simbolizava a presença de Deus. Mas agora, aonde quer que nós vamos, e aonde nós iremos, em qualquer lugar que nós estejamos, nós também devemos simbolizar a presença de Deus. Então, aonde o irmão Abraão está, ele deve simbolizar a presença de Deus. Aonde você andar, você deve simbolizar a presença de Deus, porque através dele, ali é um homem de Deus que está presente, que está alicerçado, que está envolvido, que está se purificando. É um homem que trabalha na presença de Deus. É uma mulher que está na presença de Deus. Nós, a todo momento, devemos extravasar esse brilho que reflete em nós. Amém? Glória a Deus. E aí a gente vai para o Santo dos Santos, que é o último lugar, né? Ali estava a Arca da Aliança, feita de acácia e coberta com ouro. A tampa, que era chamada de propiciatório, era de ouro puro, e com 2 querubins, voltados para o centro. A gente já sabe muito bem a questão da Arca da Aliança, né? Inclusive, a gente não precisa de Arca da Aliança em igreja. Isso é uma coisa boa de destacar. Não precisamos. Ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com sangue para fazer expiação por si e pelo povo. O sangue no propiciatório, quando era ali sacrificado, simbolizava e apontava para o sacrifício de Cristo, que é o verdadeiro e definitivo sumo sacerdote.
E aí, ali acontecia, né? E a glória de Deus, o Shekinah de Deus, se manifestava sobre o propiciatório, que é o símbolo da presença de Deus habitando no meio do povo. Então, tudo isso é símbolo. É símbolo. Então, por que, meu Abraão, nós não podemos agora colocar uma arca da aliança aqui? Por quê? Porque isso seria voltar para trás. Seria voltar para aquilo que apontava para Cristo. E agora nós já temos a Cristo. Nós não precisamos de arca de aliança na igreja. Então, o altar simbolizava o sacrifício de Cristo. A pia, purificação pela palavra. Os pães, o sustento espiritual em Cristo. Porque através dele nós saciamos. O candelabro é a luz de Cristo e também da igreja. O incenso era oração e intercessão, tanto de Cristo, como nosso intercessor, como da igreja. E a arca e o propiciatório era a presença e comunhão com Deus pelo sangue de Cristo. Era isso que simbolizava. Então, através do sangue, havia presença de Deus e comunhão. Só que a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Cristo, ou que Cristo nos aceite, né? A partir desse momento, nós já recebemos essa presença e essa comunhão. Quando alguém aceita Jesus, que é transformado verdadeiramente, ele está em comunhão com os outros membros. E ele está em comunhão com os membros e em comunhão com Deus. Então, a arca, o propiciatório, ela é até bonito, a gente vê, é bonito pra caramba. As que a gente tem hoje em dia. Já é bonito, imagina na época, né? Que era perfeito. Então, mas a gente não tem mais necessidade disso. Então, agora a gente consegue entender todo o simbolismo dos materiais, do templo e de tudo mais. Eu sei, porque já teve vezes que foi pregado sobre isso aqui, talvez de uma maneira até um pouco acelerada, porque acho que falta tempo, né? A gente está tomando uma aula inteira para falar sobre isso. E muitos irmãos talvez não tiveram total entendimento ou total compreensão. Beleza. Isso aí a gente tratou do do versículo de número 1 até o 10, né? Essa parte, isso tudo foi do 1 ao 10. Aí do 11 ao 12, ele vai tratar sobre o quê? Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por o seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Cristo, ele cumpriu os símbolos que apontavam. Então, ele entrou não em um santuário feito por mãos humanas, mas ele entrou nesse santuário, não está falando de santuário físico, mas ele entrou no próprio céu. Esse é o santuário, ele entrou no próprio céu, não numa coisa física, né? Ele não lavou o pecado com o sangue de outra pessoa, de alguém que era puro, de alguém que era perfeito, ou de um animal. Ele lavou com o seu próprio sangue. E ao mesmo tempo, ele é sacerdote, ele é o altar, e ele é a vítima, ele é o sacrifício também. Tudo se cumpre nele. Então, a diferença essencial é que os sacerdotes faziam esse sacrifício falho todos os dias. Mas Cristo, em um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Isso a gente vai entender até nas aulas mais para frente. Ele aperfeiçoou de uma maneira que o Abraão, por entendimento do Abraão, aquele que é aperfeiçoado e aquele que é santificado e aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele não retrocede, ele não é manchado, ele não vira um apóstata, ele não volta para trás. Esse é o meu entendimento. Os irmãos podem ter seu entendimento. Mas aquele que já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Aquele que
Um dia eu estou na igreja, aí o outro ano ele não está, eu só participo do congresso, só participo da festa. Esse aí, a gente tem sabedoria e trata ele com mansidão e com amor, mas a gente tem um entendimento que aquela pessoa ainda precisa ser realmente salva, né, pastor Delfonso? Aquela pessoa precisa ser realmente conquistada por Cristo Jesus, porque aquele que entra no aprisco de Deus, quem arrebatará de mim alguma das minhas ovelhas? Aquele que entra no aprisco de Deus, ele não retrocede. Ele conhece a voz do seu pastor, e se entra algum bandido, Sérgio, falando alguma coisinha, vem cá, ovelhinha, ele não vai, porque ele reconhece a voz do seu pastor. Então, isso é colocar no topo e na perfeição o trabalho, projeto e sacrifício de Cristo. Estou terminando, viu, irmão? Esse é o ápice da expiação perfeita de Cristo. Isso é expiação de pecados, verdadeiramente, né? O autor aos Hebreus vai mostrar para nós que o antigo culto era sombrio, era uma sombra, era limitado. Então ele dava acesso limitado. Então você só podia até ali, só que podia até lá era o sumo sacerdote. Era limitado. A purificação era limitada. Não era uma purificação para sempre, não era uma purificação total, era uma purificação limitada. O perdão era limitado, porque tinha que ser repetido. Agora, em Cristo, é tudo pleno, é tudo eterno, é tudo para sempre. Aquele que é aceito como filho, ele não volta a ser bastardo, ele é filho para sempre. Ele tem acesso livre, todo crente ele tem acesso direto a Deus. Ele tem purificação total, a consciência é limpa pelo sangue de Jesus, é total, é completo, não é somente nas ações. É também nos pensamentos, é também no coração, é também na alma. É purificação total. Eu não estou falando aqui de uma obra feita pela metade. Aquele que, sabe, é por completo. Deus, o crente verdadeiro, ele deixa Deus agir e entrar em todas as minúcias da sua vida. É como se tivesse um buraquinho do tamanho de uma agulha no seu coração, e até ali, Deus tem que entrar. Até naquele minúsculo furo, é onde Deus tem que penetrar na minha, na tua alma e na minha, na tua consciência, não é somente nas ações. Então, isso é purificação total. E perdão eterno, não há mais necessidade de repetição, não há mais necessidade de novo sacrifício, não há mais necessidade de mais nada. Porque quando Cristo está lá naquela cruz, pregado naquela cruz, com seus pulmões apertados, com a língua seca de tomar vinagre, com aquela coroa de espinhos na sua cabeça, e ele solta e brada na sua voz, está consumado, irmão, está consumado. Não está consumado e faça mais isso. Ele não falou isso. Está consumado, o sacrifício está consumado. Então, aplicações práticas. Não voltemos para trás. Aproximamos com fé para frente. E vivemos nos purificando. E nós devemos, principalmente, adorar a Deus com entendimento. Amém? Glória a Deus. Assim agradeço a minha oportunidade.